Olá, então, oficialmente, boa noite a todos, bem-vindos aqui ao Caminho Sem Dor. Hoje nós vamos apresentar a doutora Catarina com o tema de interface de dor nas fases de vida da mulher. A doutora Catarina é médica anestesiologista formada pela Universidade Estadual de São Paulo, Unesp de Botucatu, atua nos principais grupos de dor de São Paulo, Vila Nova Star, Hospital Albert Einstein, e é docente também dos cursos de pós-graduação SIMPEM e da Faculdade do Hospital Albert Einstein. E para moderar essa aula, o Dr. Tiago Freitas, neurocirurgião funcional, atua em Brasília, no Indor, no Hospital Sírio-Libanês. Bem-vindos e muito obrigada por aceitarem o convite de estar aqui conosco essa noite. Boa noite a todos. Queria já agradecer a Catarina por estar aqui, tendo a honra de nos fazer nossa primeira aula online aqui do Sem Dor Experts, né? Ao vivo, né? As outras aulas todas foram gravadas e ela está inaugurando aqui nossa modalidade ao vivo, com um tema extremamente interessante, né? E que é a dor aí nas fases de vida da mulher, a interface da dor nessas fases de vida. A gente vê isso muito, sabe muito pouco disso, né? Existem algumas particularidades muito importantes aí. E muito obrigado, viu, Catarina? A palavra é sua agora. Boa noite a todos. Tiago, Bianca, mais uma vez obrigada pelo convite. É um prazer poder estar aqui com vocês. Me deixaram nessa incumbência de falar um pouquinho sobre a interface das dores nas fases de vida da mulher, como já foi dito. Como o Tiago mesmo disse, né, é um tema bastante interessante. É bem legal da gente discutir um pouquinho sobre isso. São coisas que muitas vezes a gente já sabe, mas acaba desvalorizando um pouquinho, né, Tiago? E a gente está aqui para discutir, na verdade, não é nenhuma aula, é mais um bate-papo a respeito. Queria deixar o pessoal, como é ao vivo, fiquem à vontade, se vocês quiserem, enfim, fazer alguma pergunta ou alguma coisa, ou se o Tiago preferir que faça todos no final, também para mim tanto faz, tá bom? Só quero que fiquem à vontade, tá, Tiago? Aí você vai orquestrando como você achar melhor, tudo bem? Maravilha. Então vamos lá, pessoal, só para a gente começar a falar um pouquinho, né, só para dar um start, que eu digo, ao longo da vida, as fases da mulher elas vão se desenhando, né? Então, desencadeando várias transformações, não só no corpo, mas na mente das mulheres. Por isso, é fundamental se atentar para os cuidados, mantendo a saúde sempre em dia, para evitar as terríveis dores femininas, nas quais a gente vai discutir agora, né? Então, as fases da mulher, elas apresentam diversos problemas e dores que elas são características de um certo determinado período que é vivenciado. Então, para evitar que elas se tornem crônicas e incômodas, é essencial buscar uma determinada ajuda especializada. Então, eu acabei dividindo um pouquinho justamente nessas diversas fases de vida da mulher que a gente vai vivenciando, e as dores elas vão fazendo parte em cada uma delas com as suas nuances. A gente começa pela fase de adolescência, na verdade, excluindo, obviamente, diversas outras enfermidades. É o primeiro momento, digamos assim, que a mulher ela é exposta a um estímulo doloroso. E é um estímulo doloroso extremamente intenso, que ele precisa ser cada vez mais valorizado. A gente diz que estímulo doloroso é esse? Né? Então, eu comecei dizendo aqui, essa é a fase do início de quem? Do amadurecimento feminino, é quando os hormônios eles estão mais sensíveis e acabam causando várias transformações no corpo da mulher. Na verdade, a gente acaba brincando, né? Tem uma brincadeirinha que a gente diz tudo é culpa dos hormônios, mas não deixa de ter um fundo de verdade. A mulher ela é exposta a muitas alterações hormonais, como a gente vai discutir ao longo aqui desse bate-papo, e a gente vai conseguir compreender um pouquinho melhor por que tanta alteração. Então, mas voltando, né, que dor é essa? Então, é o ciclo menstrual, né? E quando a mulher ela tem a sua menarca, quando ela menstrua e ela vai ser exposta àqueles primeiros estímulos dolorosos de diversas intensidades, que elas vão variar de OVN de 0 até 10, digamos assim. Então a gente diz assim, mas por que, né, o ciclo menstrual é tão valorizado? Gente, porque o que cerca o ciclo menstrual não é apenas um sangramento mensal, um sangramento que ele vem todo mês. Por trás de tudo isso, quem é que está orquestrando muita coisa que se faz presente? É justamente isso daqui que eu trago para vocês, que elas precisam ser levadas bastante em consideração. Ou seja, eu tenho um ciclo menstrual, e quem são esses estímulos dolorosos tão intensos que eu venho falando aqui no comecinho? Justamente a cólica menstrual, a enxaqueca menstrual e outros tipos de dores que a gente vai citar também. A gente acaba trazendo
descrevendo nas suas nuances um pouquinho mais cada uma delas. Quando a gente fala das cólicas menstruais, o que é cólica menstrual? Né? Nada mais é do que uma dismenorreia primária, que ela é definida como uma dor menstrual na ausência de outras comorbidades, na ausência de alguma doença pélvica. E a gente consegue entender, quando eu trago para vocês, que ela ocorre em 50% a 90% das adolescentes e mulheres em idade reprodutiva, eu consigo entender que essa prevalência ela é altíssima, né? Ela não é alta, ela é altíssima. Então, por isso que vale a pena a gente estar discutindo sobre esse estímulo doloroso, sobre esse momento na vida da mulher, nessas fases, como primordial ali, como carro-chefe para desencadear todo o resto. Então, assim, quando a gente vai falar um pouquinho sobre fisiopatologia, né, qual é a fisiopatologia que vai envolver as cólicas menstruais? Quando a gente consegue entender que é algo cíclico, ou seja, é uma dor, a dismenorreia ela é algo cíclica, eu consigo entender que todo mês aquela dor, aquele estímulo doloroso, ele vai se fazer presente na vida da mulher. Inclusive, aquilo gera até um estresse, uma certa tensão, né? Nossa, de novo, já vai começar aquelas dores horrorosas, incapacitantes e tudo mais, que para umas é um pouco mais tranquilos e para outras elas são realmente extremamente incapacitantes. Aliás, incapacitante é uma palavra que a gente vai usar com uma determinada frequência ao longo da aula. Então, quando eu trago de fisiopatologia, eles tentam explicar, ou seja, quando eu descrevo isso para vocês, a gente consegue entender que tudo está relacionado com alteração hormonal. Então, a superprodução de prostaglandinas pelo endométrio, que leva o quê? Causa uma hipercontratilidade uterina, que vai levar a uma isquemia da musculatura uterina, levando a hipóxia e, consequentemente, um estímulo doloroso. Assim como as doenças ginecológicas mais comuns em mulheres em idade reprodutiva e é uma das causas mais frequentes de dor pélvica, ou seja, ela é considerada uma doença, né, da parte da ginecologia, e ela é extremamente frequente. Quando eu falo frequente, gente, é a mais frequente, ou seja, ela é o carro-chefe, que vai desencadear justamente porque ela está ali presente todo mês, ela está ali se fazendo presente, marcando presença mensalmente, religiosamente. Outra coisa que é interessante, que eu botei aqui, que chama bastante atenção, é o subtratamento e a desvalorização dessa queixa, principalmente por nós mesmos, mulheres. A gente acaba desvalorizando porque, o que eu digo aqui? Por que eu escrevi? Que aceita como parte do ciclo menstrual, que entra naqueles estigmas que a gente escuta muito no mundo da dor, tentando fazer um paralelo, por exemplo, não, mas ele fez uma cirurgia grande, o paciente evolui com muita dor, é normal que ele sinta dor. Não é normal que ele sinta dor, né, gente? Uma coisa é algo que é esperado que evolua com dor, mas permitir que aquela dor ela se perpetue está longe de ser considerado normal e está longe de ser considerado até humano. Então, são coisas diferentes. Ah, mas ele recebeu um diagnóstico de uma doença oncológica, é normal que ele sinta dor? Não é normal. Então, a gente precisa desestigmatizar esses comentários, que a gente nem não pode ser mais utilizado. A gente precisa respeitar a dor do paciente. A gente acredita nisso, por isso que a gente está aqui tendo essa conversa, por isso que a gente está tendo esses encontros toda noite, todas as segundas-feiras, esporadicamente, para a gente tentar discutir um pouquinho mais sobre isso. Então, no ciclo, nas cólicas menstruais, não é diferente. Então, a mulher, ela entende como essas cólicas como algo que faz parte do ciclo menstrual e que precisa aceitar. E a gente tem tratamento, a gente tem uma série de tratamento que pode ser estabelecido para quê? Para que essa mulher ela seja o mínimo exposta a dores mensais e cronicamente. Tá? Então, quando a gente fala de diagnóstico, é um diagnóstico essencialmente clínico, é muito fácil, porque por ser cíclico, por estar relacionado com o ciclo menstrual. Obviamente que quando é algo extremamente incapacitante, extremamente doloroso, que tem muito impacto na qualidade de vida, é sempre importante a gente estar excluindo causas secundárias de dismenorreia, tá? E quando a gente fala de tratamento, a gente tem várias abordagens, seja eles farmacológicos e não farmacológicos. É só para a gente fazer mesmo um apanhado geral, é uma aula assim gigantesca. Mas quando a gente fala de tratamento farmacológico, como a gente tem liberação, envolve superprodução de prostaglandinas e tudo mais, a gente tem um processo inflamatório ali, então é a utilização de anti-inflamatórios, analgésicos.
E quem não quer, em relação à utilização também de anticoncepcionais para mulheres férteis, digamos, que tem as suas indicações, pois a gente sabe também que tem as contraindicações para a utilização de determinados hormônios, e as não farmacológicas, que normalmente cada mulher ela acaba entendendo o que fica melhor para ela. Ou é bolsinha de água quente, ou é um TENS, ou é uma acupuntura, ou é mudanças de hábitos, né, de alimentação, de atividade física, uma série de coisas que a gente consegue fazer para tentar burlar um pouquinho essas cólicas menstruais. Como eu já falei, se são cólicas, estímulos dolorosos, que ela vem todo mês, não tem como ela não ter um impacto importante na qualidade de vida. E esse impacto, obviamente, é um impacto negativo. Por quê? Porque isso leva a gente, apesar, ninguém valoriza, é uma queixa que ela é subvalorizada. Se você falar, por exemplo, quando eu digo aqui que a dismenorreia causa altas taxas de absenteísmo, tanto escolar quanto laboral, ou seja, das suas atividades laborais, a gente consegue entender o impacto que isso tem na vida da mulher. Só que quando eu digo que ele é pouco valorizado, é que dificilmente, ou no teu trabalho ou na tua escola, alguém vai aceitar o fato de você ter faltado o trabalho à escola por conta de cólica. Ah, mas ela estava com cólica, né? Ah, que besteira. Enfim, então por isso que ela muitas vezes a gente chama dessa subvalorização, que a gente precisa ter uma maior valorização dessa queixa. Esse é um estudo interessante que ele traz para a gente, que ele diz assim, que ele tem um estudo que foi realizado em Portugal, onde 8% mais ou menos das meninas relataram faltar à escola por conta de cólicas ou ao trabalho devido às dores menstruais. 65,7% relatou um impacto importante nas atividades diárias e apenas 27,9% que procuraram ajuda médica. Porque você vem, ou seja, ela aparece todo mês, você vai, toma um remedinho, tenta melhorar e todo mês a mesma coisa. Então, uma porcentagem muito pequena que acaba procurando uma ajuda médica. Só que isso, por que eu falo que tem um impacto negativo na qualidade de vida? Porque ela vai afetar principalmente quem? O desempenho acadêmico em termos de concentração, a questão das atividades físicas, dos esportes, a própria socialização, o desempenho escolar. A gente não tem como, né? A gente tem vários desempenhos positivos, você ficar concentrada, você praticar um esporte, você socializar com dor, né? Quase praticamente impossível, com uma dor de forte intensidade. Então, isso também, gente, mais uma vez, por ser presente todo mês, visitando aquelas cólicas, isso acaba influenciando na tolerância à dor que essa paciente vai apresentar. Por quê? Porque, querendo ou não, gente, se você está ali todo mês tendo estímulo doloroso, a gente sabe que os nossos limiares de dores, a nossa sensibilização central, tudo isso vai moldando ao longo da vida. Então, você fica mais vulneráveis a essa tolerância à dor. Claro que você tem todas essas alterações, não tem como não afetar o teu sono, o distúrbio do sono, onde nesse artigo eles falam que 28% das pacientes elas relatam um sono que o sono foi perturbador por conta das dores menstruais. E se eu tenho um sono que ele é não reparador, isso leva à fadiga, isso leva à sonolência, isso leva à falta de concentração, isso leva a todas essas outras consequências. Então, vamos valorizar essas queixas, as cólicas menstruais, não é besteira, não é uma queixa trivial. Tem gente que fica mesmo acamado, travado, com dores extenuantes, de difícil controle, e ela é uma queixa que precisa ser realmente cada vez mais valorizada. As enxaquecas menstruais também podem estar presentes, então vocês imaginem, gente, uma mulher que entra no ciclo, desenvolve as cólicas, pode ter a presença também de uma enxaqueca menstrual, então a gente consegue entender que são vários estímulos dolorosos presentes ali naquela mulher. Quando eu falo de enxaqueca menstrual pura, que a gente diz ela é puramente menstrual, ou seja, é uma enxaqueca que ela está relacionada com o ciclo menstrual, quando eu falo de mecanismos fisiopatológicos, pelos quais essa enxaqueca começa durante o ciclo, ele não é totalmente elucidado. Então, a gente não tem uma fisiopatologia muito clara, né, por que isso acontece. Mas a gente, obviamente, tem algumas explicações, e claro que essas explicações elas estão relacionadas com alteração hormonal. Tá? Então, assim, eu botei uma outra observação, ela é subtratada, ou seja, a gente tem um subtratamento também não só das cólicas, mas da enxaqueca, que é considerada puramente menstrual, ou seja, essa enxaqueca de característica mais cíclica.
Então, como eu trouxe aqui, ó, acredita-se que o papel da queda dos níveis de estrogênio, ela aumenta a susceptibilidade dos vasos sanguíneos à prostaglandina, tem sido implicado também na presença de uma inflamação neurogênica. As próprias flutuações dos níveis hormonais de esteroides ovarianos, elas têm a capacidade de modular o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina no sistema trigêmino vascular, e foi observado também que os hormônios gonadais, eles têm a capacidade de modular a susceptibilidade à depressão, tá? Em modelos animais. E, além disso, a influência dos hormônios sexuais na enxaqueca menstrual pura, que eu estava dizendo para vocês, qual a diferença, gente? Enxaqueca menstrual pura, aquela que está relacionada com o ciclo menstrual, e quando a gente fala apenas de uma enxaqueca menstrual ou não está relacionado puramente com o ciclo menstrual, tá? Então, a enxaqueca menstrual pura, ela afeta não apenas a frequência, mas a gravidade do ataque de dor de cabeça como seu tratamento. Ou seja, quando eu faço um comparativo, gente, quem tem enxaqueca aqui, a gente consegue entender o quanto que ela tem uma implicação também muito negativa na nossa qualidade de vida. Quem sofre de enxaqueca, a gente tem as cefaleias, mas a enxaqueca, ela tem um impacto muito agressivo, né? A gente não consegue trabalhar, a gente não consegue fazer nossas atividades laborais, a gente não consegue desenvolver quando está com enxaqueca. Então, quando eu falo tem as enxaquecas puras simples e tem as enxaquecas menstruais puras, ou seja, relacionadas aos ciclos. Quando eu faço um comparativo entre elas, as enxaquecas menstruais puras, ou seja, relacionadas ao ciclo, normalmente elas são consideradas mais debilitantes, então imprime essa característica na mulher, ela tem uma maior duração, elas são mais propensas a recorrências, obviamente, porque todo mês ela vai estar ali presente, e ela é menos responsiva ao tratamento do que quando comparada às outras enxaquecas sem estar relacionadas com o ciclo menstrual, tá, gente? E por que ela tem uma maior duração? Porque a gente sabe que o ciclo menstrual, na verdade, da mulher, ele varia. Pode ser de 3 dias, de 5 dias, de 7 dias. Tem mulheres que têm ciclos menstruais muito longos, de 7 dias. Então, eu vou ter 7 dias da mulher todo mês exposta às enxaquecas e às cólicas menstruais, que são 2 tipos de dores que são consideradas, muitas vezes, incapacitantes. Na verdade, isso daqui são o estrogênio, ou seja, o hormônio, na verdade, isso é um resumo do que a gente, como eu citou ainda agorinha, sobre as alterações hormonais. Então, vamos colocar um pouquinho de culpa assim, nos hormônios, eles têm a sua parcela de culpa. 100% não, mas digamos 80%, 90%, então ele tem uma expressão ali importante para que a gente desenvolva todos esses sintomas. E quando eu falo de outras dores presentes, gente, não bastando ter a enxaqueca e a cólica, junto com essas dor pélvica, ela pode ser acompanhada de náuseas, de vômito, de tontura, de mialgia, de desmaios. Tudo isso acaba levando à incapacidade produtiva da mulher. Então, se eu conseguir abrir um pouquinho mais a mente, né, e trazer todos esses tipos de alterações e de dor e de dores que a paciente, que essa mulher, ela apresenta, a gente consegue entender o quanto debilitante ela acaba sendo para o sexo feminino. Então, quando eu vou evoluindo, gente, eu comecei na adolescência, onde tem o primeiro ciclo menstrual, todas essas expressões de dor. Na fase adulta, que eu coloquei aqui, que é importante uma rotina de acompanhamento ginecológico um pouco mais desculpa a redundância, mas um pouco mais rotineira, que eu quis dizer um pouco mais, digamos, mais pertinho, ou seja, um acompanhamento mais de perto, não que na adolescência não seja importante, ela é importante, só que na fase adulta você tem outros memorativos onde você precisa fazer um acompanhamento mais regular. Tá? Então, você tem a vida sexual ativa, é preciso mais atenção, mais cuidado. E quando eu falo de dor na fase adulta, o que a gente consegue imaginar? Aí vem a tão temida e tenebrosa TPM, né, que é aquela tensão pré-menstrual que muitas mulheres apresentam, não todas, mas na sua grande maioria, justamente por conta dessas benditas alterações hormonais, tá? Algumas doenças sexualmente transmissíveis que elas podem estar presentes também, estão evoluindo com dores na região pélvica. E outra que vem ali como carro-chefe, que tem uma prevalência extremamente alta, que é muito comum a gente presenciar e atender isso no consultório, não só no consultório, como nas internações mesmo em enfermaria,
que é a endometriose. Gente, na verdade, quando a gente fala de tensão pré-menstrual de TPM, ao invés de eu colocar várias descrições a respeito, esse quadro, esse gráficozinho aqui, esse desenho, digamos assim, ele resume muito bem o que é a TPM, né? Então, quem nunca, aqui, acho que todas as mulheres se encontram nesse quadrinho aqui. Então, é só a gente acaba dividindo um pouquinho. Eu tenho as alterações físicas e as alterações mais emocionais. Né? Quais são essas alterações físicas? Eu tenho a pele fica mais oleosa, acneica, a dor na mama, porque elas ficam mais edemaciadas, a dor nas costas, a hipersensibilidade, os enjoos, o ganho de peso, o desconforto abdominal, os edemas que fazem por conta de retenção de líquidos, né? Retenção hídrica. Então, todas essas alterações físicas. As questões de alterações emocionais, a gente tem muita labilidade emocional, ou seja, mau humor, agitação, agressividade, dificuldade de concentração, ataques de choro, insônia, tontura, sonolência. Então, tudo isso, fraqueza afetiva, ansiedade, tensão, depressão, irritabilidade, tudo isso pode estar presente, tá, gente? Por conta de alterações hormonais, sim. Ou seja, a gente costuma brincar, né, dizer que a mulher ela acorda sorrindo, ela pode acordar sorrindo, de tarde ela quer morder uma cabeça, de noite ela está chorando. Então, ela pode ter todas essas variações emocionais em menos de 24 horas. E não fiquem chateados, tá, gente? Principalmente o sexo masculino, vocês precisam ser um pouco mais compreensivos, mas isso realmente pode estar presente por conta dessas alterações hormonais no período menstrual, tá? Então, esse gráfico ele é maravilhoso, ele acaba descrevendo tudo que uma mulher... na verdade, tudo isso daqui, gente, pode estar presente em uma única mulher, tá? Acredite, é verdade. A questão da endometriose, elas são algumas nuances que a gente precisa ter, digamos, chamar um pouquinho mais atenção por conta da sua alta prevalência e por conta também desse impacto extremamente negativo na qualidade de vida, porque quando a gente fala de endometriose, gente, eu trouxe dois conceitos que eles são bem interessantes. Primeiro, a gente fala o quê? O que é endometriose, na verdade? Né? Ela é uma doença que ela afeta em torno de 5 a 10% das mulheres, ou seja, ela tem uma prevalência muito alta em idade reprodutiva em todo mundo. Então, eu estou falando de mulheres jovens em idades reprodutivas, que evoluem com dor pélvica extremamente incapacitante, que acaba mexendo nas suas vidas afetivas, pessoais, sociais, sexuais. Então, se a gente conseguir ver por esse lado, a gente consegue entender a complexidade de tudo isso. Então, a endometriose, eu coloquei um conceito aqui, gente, que ele diz assim, ela é classicamente definida como uma doença ginecológica crônica caracterizada por um tecido semelhante ao endométrio presente em fora do útero, que isso não é novidade para ninguém. Por que eu coloquei entre parênteses que é um conceito desatualizado? Por que eu estou falando tanto a complexidade das nuances da endometriose? Porque o conceito atual, o que os artigos trazem para a gente? A endometriose é agora considerada uma doença sistêmica, tá, gente? Em vez de uma doença que afeta predominantemente a pelve. Então, quando eu falo que é uma doença sistêmica, eu consigo entender que ela é um pouco mais complexa do que a gente consegue imaginar. Então, ela precisa ser extremamente, cada vez mais valorizada. Então, a endometriose, gente, ela afeta o metabolismo no fígado, no tecido adiposo, ela leva a uma inflamação sistêmica, ela altera a expressão gênica no cérebro, levando ao aumento da sensibilidade à dor e dos distúrbios de humor. Então, aqui eu vou ter o efeito total da doença não é totalmente reconhecido e vai muito além da pelve, como eu acabei de dizer. Então, quem nunca ouviu uma história parecida do que aquela paciente que ela foi desacreditada porque ela tinha isso é bem clássico, até bem clichê, digamos assim, tinha um diagnóstico de endometriose, foi lá, fez a cirurgia, retirou todos os focos, teoricamente resolveu aquele problema físico, mas ela continua evoluindo com dor. Né? Como é que uma mulher ela consegue entender que mesmo resolvendo teoricamente, porque eu já tirei todos os focos de endometriose, por que eu ainda evoluo com dor? Né? Por quê? Porque eu tenho, ou seja, eu consigo entender agora porque ela é uma doença sistêmica, ela envolve outras nuances. Eu tenho uma sensibilização central gigantesca. Então, essa paciente centralmente ela já está sensibilizada.
né? Ela já tem aquela amplificação, aquelas informações aberrantes de dor, as minhas vias de dor, ascendentes e descendentes, elas já são completamente alteradas. Então, muitas vezes, por mais que você trate cirurgicamente, essa paciente, por conta de estímulos crônicos, por conta de estímulos muito tempo, em relação a estímulos dolorosos por muito tempo, evoluindo para uma sensibilização central, aquilo fica, aquele resquício de dor mesmo, aquela queixa de dor, que a gente precisa acreditar nessa queixa do paciente. Tá, gente? Então, ela é, digamos, depois das cólicas menstruais, digamos que quando se tratando de dor pélvica feminina, por que a gente sempre fala esse adeno, né, gente, dor pélvica feminina? Porque toda vez que a gente fala dor pélvica, a gente acha que é só no sexo feminino. A gente tem a dor pélvica no sexo masculino e no feminino. E no feminino, quem é o carro-chefe aí, sem dúvida, vai ser a endometriose. Tá? E ela tem a endometriose, só outra observação, gente, ela tem um diagnóstico muitas vezes tardio, ou então até que a mulher procure, porque elas acabam se misturando com cólica, com outras queixas. Nós, mulheres, a gente tem essa ideia de tentar achar que aquilo é normal, como eu falei, aquele estigma que eu citei ainda agora. Então, acaba demorando muito para procurar um atendimento, uma ajuda médica, uma ajuda especializada, para diagnosticar, para iniciar o tratamento. Então, até chegar onde deveria chegar de forma um pouco mais precoce, ela já foi exposta a estímulos dolorosos por muito tempo e levando essa sensibilização central que eu acabei de citar. E, claro, se você já tem uma sensibilização central, dificilmente você não vai ter algum distúrbio de humor, tá, gente? Quem tem dor por muito tempo não tem como estar todo o tempo feliz. Então, são pacientes mais ansiosos, um pouco mais depressivos, por conta desse impacto social e pessoal muito grande. Outra fase na vida da mulher é a gestação, né? Quando a gente fala de gestação, eu trouxe 2 artigos bem legais, porque eles desmistificam uma situação que a gente diz aqui: gravidez é um período de transição, com importantes mudanças, tanto físicas quanto emocionais para a mulher. Isso aqui que eu queria chamar a atenção, que mesmo em gestações não complicadas, essas alterações ela pode afetar a qualidade de vida da gestante, afetando tanto a saúde materna quanto infantil. Porque a gente tem uma mania, até meio indireta, de achar que a gente só tem algum problema quando tem alguma complicação durante a gestação. E não necessariamente, né, gente? A mulher, ela muda muito, ou seja, o arcabouço da mulher, ela muda, digamos, aquele arcabouço pélvico muda, o centro de gravidade muda, então você tem as dores lombares, as dores no quadril, os edemas, os problemas vasculares, por conta de muitas alterações hormonais, as alterações emocionais que são inerentes, tá, gente? Que as mulheres não têm domínio sobre isso. Os hormônios, eles acabam dominando. Quando eu falo de gestação, eu falo de gestação e puerpério. Só quem já viveu uma gestação e o puerpério sabe a dificuldade de tudo isso, gente. É uma questão, é uma alteração emocional muito grande. Talvez durante a gestação você tenha uma alteração física um pouco mais intensa e durante o puerpério você tem uma alteração emocional muito mais intensa. E as duas acabam ali se fazendo presente. Então, isso acaba mexendo muito, tanto com o físico quanto com a cabeça, com a parte mesmo psíquica da mulher. Esse artigo ele é interessante também porque ele fala muito de depressão e ansiedade na dor aguda. Ele traz um estudo aí dentro que ele diz assim: mulheres com dor aguda intensa no pós-parto, elas tiveram um risco de 2 a 3 vezes maior de dor persistente e depressão no pós-parto, em comparação àquelas que experimentaram uma dor leve no pós-parto. Então, para a gente tentar entender o impacto que, com esse estímulo doloroso muito intenso, o impacto que isso tem na vida do dia a dia dessa gestante, dessa mulher e das pessoas de uma forma geral, tá, gente? Estímulos dolorosos muito agudos. E assim por diante, a gente tem a menopausa, né, gente, que é outra fase da vida da mulher, que é aquele, ou seja, é o nome que se dá àquela última menstruação. Normalmente ela corre, né, faz uma média entre 45 e 55 anos. Então, são momentos que as mulheres elas também vão ser expostas a outros tipos de dores, ou seja, algumas outras alterações físicas, desconfortos, os famosos fogachos, que são as ondas de calor, ganho de peso. Então, a gente tem diminuição de libido, atrofia vaginal, que predispõe às dispareunias, ou seja, é um estímulo doloroso, alteração do sono, tudo isso podendo levar à depressão, ansiedade. Então, a gente consegue entender, gente,
toda vez que a gente fala hoje de dor, a gente não tem como dissociar dor e alteração hormonal, alteração emocional. É impossível, tá? Elas normalmente se fazem presente e uma acaba perpetuando a outra. Isso é legal também, certinho, quando você joga, tipo assim, associação de dor crônica e menopausa, o que eles trazem para a gente, né? Que a mulher com evidência de sintomas de menopausa, elas tiveram cerca de quase 2 vezes mais chances de serem diagnosticadas com dor crônica e múltiplas outras condições distintas de dor crônica. Tá? Então, ela tem uma prevalência maior de desenvolver a dor crônica. Então, tanto a dor crônica quanto os sintomas de menopausa, eles estão fortes e consistentemente associados a fatores, como eu falei ainda agora, gente, psicossociais e comportamentos de risco à saúde prevalentes durante e após a transição da menopausa. E uma outra observação que a gente diz em relação à temporalidade, né? No mundo da dor é bem parecido, que a gente diz assim, quem vem primeiro, né? O ovo ou a galinha? A depressão e a ansiedade levando a dor crônica ou a dor crônica levando a depressão e a ansiedade. Mais uma vez, a gente tem o quê? Na verdade, um ciclo de retroalimentação positiva, que de positiva não tem nada, mas um acaba perpetuando o outro, e aqui é muito parecido também. Ou seja, o que ele traz para mim? A relação temporal entre os sintomas de menopausa e a dor crônica, ela é desconhecida. Então, ainda não está claro se os sintomas de menopausa acabam contribuindo para a dor crônica ou se a dor crônica acaba contribuindo para uma carga e notificação dos sintomas da menopausa. Ou, que é o que eu mais acredito, se a etiologia compartilhada está por trás de ambas as experiências, ou seja, uma acaba perpetuando ou predispondo a outra, tá? Então, elas ali acabam se complementando, aquela questão da retroalimentação que eu citei ainda agora. Os saltos altos, né, gente? Quem nunca aqui, na verdade, por achar bonito ou até por adequação no trabalho, as mulheres, elas não costumam abandonar o salto alto, né? Algo legal e elegante, tudo mais, mesmo com vários defeitos ou sintomas que se podem causar. Então, o que acontece? O uso do salto ele acaba concentrando o peso de quem usa apenas na ponta do pé. Então, você acaba duplicando a carga, né, que os ossos daquela região conseguem suportar, e o resultado disso, gente, é dor. Isso eu estou citando apenas os dedos, ou seja, das pontas do pé. A gente sabe que você muda toda uma dinâmica corporal. Então, é pé, é panturrilha, é quadril, é coluna, então acaba impactando tudo. E às vezes a gente não pode abandonar o salto alto, mas ela também faz parte, né, daquele momento de vida de algo que predispõe à dor, né, no mundo das mulheres. E uma observação que eu botei aqui, que não é segredo para ninguém, quanto mais alto, pior, obviamente. Outra questão que a mulherada gosta muito, gente, são as bolsas, né? Quem não utiliza bolsa, que é muito difícil. Então, assim, as bolsas, elas fazem a alegria da mulherada, mas o excesso de peso, claro, obviamente, eles podem causar uma série de problemas. Porque bolsa a gente utiliza, não é que nem mochila, que você acaba compartilhando o peso, né? Você coloca a mochila nos 2 ombros. A bolsa você carrega em uma só, aí você fica mais ou menos como está aqui nesse esqueletinho da foto. Você pende normalmente para o lado, é uma coisa até inconsciente. Por mais que você queira manter a postura no começo, inconscientemente, quando você vê, você está pendendo para o lado porque a bolsa pesa, tá? Então, é uma prática extremamente prejudicial à postura corporal, carregando muito peso nas costas ou em um dos ombros, que acaba prejudicando o quê? A musculatura da região lombar, a coluna de uma forma geral, o pescoço, os ombros, os braços, o quadril. Então, tem uma sobrecarga onde eu acabo mudando, né, o eixo de todo o corpo. Então, acaba que prejudica todo, não é só, digamos, o ombro ou não só o pescoço, todo o nosso arcabouço. E a gente cita aqui que as regiões mais comprometidas, digamos, o ombro com 65%, as costas 22%, o pescoço com 11% e o braço em 2%. A mulher, ela é um bichinho meio complicado, tá, gente? Mas ela é bem legal. Tem todas essas alterações que acabam expondo a gente, levando a gente, digamos assim, a ter exposições à dor de forma muito mais precoce do que, às vezes, os homens, excluindo as enfermidades, tá, gente? Sempre excluindo outras enfermidades. Mas o que acontece na fisiologia mesmo, no trivial, no dia a dia, as mulheres ela têm mais estímulos dolorosos por conta de tudo isso que a gente discutiu um pouquinho, do que o sexo masculino.
E o que eu trago para vocês, apesar da gente não ter como fugir muitas vezes disso, né? Tipo, poxa, Catarina, como é que a gente foge? Eu tenho alteração hormonal, eu tenho um monte de alterações que fazem parte, que coisas que eu não consigo fugir, que eu não consigo modificar. Eu concordo. Por isso que eu trago essa frase, que ela é bem interessante, que eu digo, simplificando, as mulheres, elas não podem mudar a sua genética, os seus genes, elas não podem comandar as alterações hormonais, não podem desfazer abusos ou acidentes, mas elas podem parar de fumar, podem perder peso, podem melhorar a higiene do sono, podem melhorar a adesão ao tratamento, elas podem mudar suas atitudes e crenças sobre a qualidade da dor e sobre a qualidade de vida e, consequentemente, da dor. Tá, gente? Então, o que eu digo assim, que no mundo da dor, o que é mais fácil para a gente? O que é mais fácil é você fazer uma prescrição de medicamentos, a coisa mais simples do mundo. O que é mais difícil, né? Aquilo que a gente já discutiu em outro momento, que é você fazer, estimular, eu sempre falo isso em todas as aulas, gente, é você fazer com que o paciente entenda que ele precisa fazer mudanças de hábitos de vida. Isso é o mais difícil. Quem é que quer? Todo mundo que chega até vocês, nas clínicas, nos consultórios, eles querem uma receita com remedinho milagroso que vai resolver todos os problemas da vida dele, resolver todas as dores de 5, 10, de 15 anos atrás. E isso, infelizmente, não existe. Então, essas mudanças que a gente consegue tentar entender que a gente precisa, por isso que eu falei, o quanto antes a gente precisa procurar ajuda o mais precoce possível, mas a gente precisa entender, as mulheres precisam entender que apesar de ser normal que aquilo faça parte do ciclo, não é natural que aquilo fique se perpetuando, que a gente consegue, pode sim e deve buscar ajuda para que eu seja menos exposta cada vez mais ao longo da minha vida a estímulos dolorosos de uma forma geral. Isso que a gente está falando das fisiopatologias que acontecem, fisiologias básicas, digamos assim, fora as outras intempéries da nossas vidas, das vidas que acaba acontecendo, tá? Isso aqui eu trouxe para vocês, gente, na verdade, isso é uma foto, isso é bem interessante, se alguém já viu. Isso aqui é um... Quem fez isso daqui foi uma mulher, que ela era portadora de dor crônica, ela pegou todas as medicações que ela fez uso ao longo da vida para tratamento de dor, ela fez ela pegou todas as caixinhas e foi colando de todos os remédios, todas as caixas, os comprimidos, e aqui ela pregou com alfinete o local onde ela sentia mais dor, tá? Mais dores, e botou aqui como se estivesse sangrando. Isso ficou exposto muito tempo no hospital onde eu trabalho, lá, a título de curiosidade. Isso só trouxe mesmo para título de curiosidade, porque eu achei bastante interessante a forma como ela via a dor dela. Ela acabou fazendo isso daqui, colando no corpinho e fazendo isso daí, que eu achei muito legal. E ficou exposto há muito tempo. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver nessa exposição. Isso aqui, gente, eu trouxe para vocês, é só para a gente conversar um pouquinho sobre algumas coisas, porque a gente sabe que tem muitas diferenças, às vezes, em relação a algumas coisas na mulher, como a aula é sobre isso. Isso aqui eu tirei de um blog de uma psicóloga, que é muito legal, que é a Tânia Solani. O que ela diz para a gente? O que ela escreveu? São palavras dela, não são minhas, tá, gente? Ela acabou fazendo um comparativo do impacto na mulher a pandemia. Então, ela diz assim, no último Dia Internacional da Mulher, a nossa realidade era totalmente diferente. Naquele mundo de 8 de março de 2020, podíamos focar em falar sobre respeito, igualdade e avanços para as mulheres. Podíamos nos reunir em grupo e até mesmo o nosso significado de liberdade era outro. E, de repente, eu, você e diversas outras mulheres começamos a sentir falta de energia, cansaço, insônia, tristezas, dores generalizadas e jornadas de trabalhos imensas. Preocupações com a nossa saúde, com a saúde de quem amamos e de todos, e como se não tivéssemos mais tempo entre uma higienização das mãos e colocar uma máscara, em pensar e refletir sobre as desigualdades e os dilemas da mulher. A pandemia deixou todo mundo mais vulnerável, mas as mulheres, elas sofrem mais com falta de perspectivas e incertezas quanto ao futuro. Isso porque, geralmente, as mulheres elas possuem uma tendência maior a extrapolar seus limites, tanto os físicos quanto emocionais. E isso responde por 40,5% dos sintomas de depressão, as mulheres, 35% de ansiedade e 37,7% de todo o estresse. Achei muito interessante e trouxe só para a gente refletir um pouquinho. Claro que quando eu falo de tratamento, gente, toda vez que a gente fala de tratamento de dor, trazendo um pouco para o mundo, o universo feminino, obviamente, mas de uma forma geral,
Lembrando que ele sempre vai ser extremamente individualizado, então uma abordagem abrangente, mais flexível, ela é mais apropriada e deve ser seguida do que um simples protocolo pré-determinado. Não existe protocolo pré-determinado. Existe, claro, os guidelines, as primeiras, segundas, terceiras linhas de tratamento, existe, vamos diagnosticá-la, qual é o tipo de dor e tudo mais, mas sempre lembrando que não existe nada pré-determinado e a multifatoriedade importante que isso imprime, que a gente precisa levar isso em consideração. A capacidade do indivíduo de lidar com a angústia e tolerar a dor, ela é tão única quanto a sua personalidade. E por mais que a gente esteja cansado do conceito de dor, na verdade eu não vou ler, eu só quero trazer para a gente nunca esquecer que a dor, ela sempre tem uma característica subjetiva. Tá? Então, a gente precisa respeitar isso daí. Então, só quem é dono da dor sabe o quanto ela dói. Então, só trazendo, independente de homem ou de mulher, gente, tratamento da dor é um direito humano e fundamental. Tá? Então, queria agradecer a isso que eu pude trazer hoje para vocês. É um tempinho muito curto, mas a gente tenta condensar e trazer um pouquinho nas nuances, nas fases da mulher, o que a gente apresenta, o que a gente pode aparecer, o que a gente pode valorizar um pouquinho mais, o que a mulher por si só, ela precisa valorizar e procurar ajuda, e o homem também tentar entender um pouquinho mais essas nuances no mundo feminino. Então, queria mais uma vez agradecer vocês, espero ter trazido alguma coisa interessante. Tiago, mais uma vez, obrigado pelo convite, Bianca, e agora com vocês, estou à disposição, quem quiser fazer algum comentário, estou à disposição. Parabéns aí, Catarina. Muito obrigado por essa aula. É um tema muito extenso, né? E você trouxe as questões principais, né? Tentar Muito resumir. bom. Então, foi ótimo. Foi uma revisão aí condensada. Bem Nossa, condensadinha. mas pessoal, vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas, tanto pelo chat quanto aqui, pelo microfone, tá? Eu vou fazer poucos comentários, mas eu queria que vocês participassem mais, né? Podem ficar à vontade. Eu vou fazer um comentário só e depois queria abrir. É muito interessante, né? Tudo que você mostrou, e eu fico pensando, algumas pessoas vão achar isso um pouco, digamos, Clichê? politicamente correto, né? É. Ou clichê, mas o quanto o machismo afeta no preconceito, né? Com relação a tudo o que acontece, né? Então, eu acho que, imagina se fosse o contrário, né? Assim, se nós, os homens aí que teoricamente têm ainda o controle das coisas, na maioria das coisas, né? A gente sabe o quanto é difícil para a mulher ascender do ponto de vista profissional ainda, né? Mudou muito, mas não é tratado do mesmo jeito, né? A gente tem que falar isso. Existe toda uma discriminação, né, com relação a isso. Nos serviços, né? Por exemplo, imagina lá na residência, fulana faltou, não, tá com cólica, entendeu? Aí já vai aquela questão de preconceito, né? O quanto isso acontece, né? E se fosse o contrário, né? Ia ter esse preconceito? Né? A gente tem que pensar nisso, a gente tem que abrir, né, com relação a isso. Nós que fomos criados, às vezes, muitas vezes, nesse preconceito. Não, a mulher, né? Mulher é forte, mulher tem que aguentar, a mulher... e assim, faltou um dia de trabalho, né? Você falou muito bem aí. Acho que talvez o principal, assim, é a gente pôr a mão na consciência com relação a isso, com relação aos pré-julgamentos que a gente faz da mulher e passando por todas essas fases que você mostrou. E eu achei muito interessante. Acho que é uma coisa que a gente tem que frisar. Até a mulher também, né, Tiago? Às vezes ela acha que ela tem que ser forte, tem que aguentar, sexo forte, não sei o quê. A gente deve pedir ajuda, e a ajuda ela tem que ser o mais precoce possível. Acho que por mais que eu tente condensar as coisas, acho que a ideia que eu queria deixar é que a gente precisa procurar essa ajuda o quanto antes. Se você tem acesso a isso e tudo mais, que a gente evita várias outras consequências, como a gente conversou ainda agora. E esse preconceito, Tiago, ele é muito vivo ainda hoje, né? Do tipo, mas uma cólica, não foi o trabalho por conta de uma cólica, por conta de uma enxaqueca menstrual, né? Por conta de uma besteira, não é besteira, gente, é extremamente incapacitante. Tem mulheres que ficam de cama, elas não conseguem andar, as pernas ficam travadas, dores, contraturas. Então, a gente sabe, né, Thiago? Então, esse mundo aí, esse universo feminino, como você falou, a mesma, é o mesmo paralelo, Thiago, que a gente faz com uma pessoa, uma mulher gestante,
né? Porque vai precisar se afastar do trabalho, vai precisar de licença maternidade. Então, tem tudo isso que a gente acaba vivendo e acaba tendo impacto negativo, né? Para tudo Exato. isso. Cristina, você levantou a mão aí, por favor? A Cristina, né? Isso. Oi, Cristina. Oi, gente, boa noite. Tudo bom? Tudo bom? E você? Joia. Então, só para dar um testemunho, né, um depoimento de que eu iniciei o mundo da dor justamente para tratar a dor da mulher. Tudo começou com endometriose, né? Um clássico, né? Tudo começou na maternidade com endometriose, e aí daí que foi abrindo o mundo. Mas eu vou fazer um contraponto a tudo que vocês estão falando aí. É um negócio filosófico. Sabe aquele negócio, postei e fugi? Ah, fica à vontade, assim que é bom. Então, eu sou uma mulher, eu trabalho, sempre fui muito em busca de independência, etc e tal. E hoje o meu ponto de vista sobre isso é o seguinte: eu acho que as próprias mulheres com essa luta pelos direitos iguais, elas se colocaram numa situação terrível. Porque a mulher não foi feita para trabalhar igual o homem, a mulher não foi feita para ter uma vida igual a do homem, né? Eu demorei muito para entender que a mulher é diferente, porque eu também tinha esse pensamento de achar que todo mundo tem que a gente é igual e que tem que correr atrás igual, e não é. E hoje, se eu pudesse olhar para trás, assim, se eu pudesse voltar atrás, talvez eu não teria perdido tanto tempo com os meus filhos, ou não teria trabalhado com tanto afinco para buscar um lugar no mercado de trabalho, porque a vida passa e a gente vai aos poucos, não precisa ser tudo de uma vez. E os anos que as mulheres mais têm essa dor, que a gente fala da endometriose, a dor inflamatória, a dor do salto, é justamente nessa idade onde a gente está correndo para cuidar da família, do marido e do trabalho. Então, eu acho que as próprias mulheres se enforcaram. Fica tranquila, Cristina. Isso daí são pontos de vista e tá tudo bem, tá tudo certo. Não tem nada de errado. A gente vive tudo isso mesmo, né? A gente abre mão de muita coisa, tem que dar conta de um monte de coisa. Não é desmerecendo nem desvalorizando qualquer ponto que seja. É Não, só com certeza. tentar mostrar assim algumas nuances que elas são exclusivas mesmo do universo feminino, né? Voltando para o mundo da dor, obviamente, né? Há algumas peculiaridades que precisam ser um pouco mais valorizadas, como o Thiago falou até ainda agora. Precisam sim ser respeitadas e ser valorizadas. Sim, e Acredito é o que muito eu estou te falando, eu comecei por isso e meu universo ainda é esse. Inclusive, estou tentando estudar sobre fibromialgia. Por que que a fibromialgia acontece mais na mulher? Eu não encontrei nada na literatura até agora. Estou procurando, procurando, procurando. que a fisiopatologia ainda não é muito clara, né? Mas também as questões hormonais também elas fazem parte, é uma das pequenininhas explicações, né? Mas tem tudo isso também, e tem vários outros estigmas também, né, Cristina, que assim, ela é muito mais socialmente aceitável pela mulher do que para o homem, então tem muito, digamos, subdiagnóstico no mundo masculino também, tá? Por conta esse preconceito, digamos assim. Ainda assim, a prevalência ainda é mais no sexo feminino, mas talvez não seja tanto assim quanto a gente age. Acho que essa questão um pouco da fibra também tem muito diagnóstico errado de fibra, né? Tem outras Sim. doenças que simulam fibro e que também tem, às vezes, um pouco mais de incidência no sexo feminino, né? E aí, às vezes, isso acaba também, perdão, aumentando, né? essa incidência. E é claro que também tem a questão hormonal e como a Catarina disse, é uma fisiopatologia ainda não completamente esclarecida, né? Para a gente ter essa noção. Mas a Isso. questão que se levantou, que é um ponto de vista muito interessante, e é difícil também, né? Isso às vezes cai também na estrutura de sociedade que a gente tem, né? Por exemplo, é difícil demais falar, as mulheres têm que assumir, elas quiseram assumir, né, a função e elas se sobrecarregaram. Mas aí entra dentro da cabeça nossa, né? A nossa sociedade, ela é criada, porque, por exemplo, porque também o companheiro não pode fazer essa função que estaria com a mulher para que ela pudesse também trabalhar, você entendeu? Então aí a gente cai numa discussão grande, né? Por exemplo, você fala assim, porque quando você vê, por exemplo, quando a mulher ela é a cabeça da casa para trabalho e ganho, e às vezes o companheiro fica em casa fazendo do lar, é a coisa mais estranha do planeta, né?
Todo mundo, o que é isso? Né? Não, mas É tá verdade. errado, né? Aí vem da nossa cultura. Isso é estranho para mim também, né? Porque eu fui criado dentro dessa sociedade. Mas é uma coisa que, se a gente for discutir aqui, a gente fica aqui até meia-noite. A noite inteira. É Não, uma eu questão só assim. fiz um comentáriozinho Não, para mas é a gente isso. às vezes pensar que às vezes foi a gente mesmo que se colocou nisso, porque realmente eu acho que a mulher é mais frágil, fisicamente falando, a gente é suscetível ao hormônio, não é fácil essa vida de menstruar e de engravidar e de passar pelo puerpério, né? E eu realmente acredito que a mulher ela é muito mais sensível e frágil do que o homem para dor. Até fisicamente, estruturalmente falando, né? Mas meninas, eu não sou, não é machismo não, tá? Não, eu sei. A gente está Tranquila. discutindo. A gente está discutindo tranquilo. A literatura fala a mesma coisa, fica É. tranquilo. É um fator de Pessoal, risco, inclusive, né, Thiago? isso aí. Ó, tem uma pergunta aqui no chat, Fabiola Pérez. Boa noite, excelente ponência, excelente aula, né? Obrigada. Qual é o fármaco para manejo na cólica menstrual? Cólica menstrual, na verdade, assim, né? A gente usa, como eu falei ainda agora, como você tem um processo inflamatório ali, normalmente você usa AINES, anti-inflamatórios, não hormonais, e analgésicos, quando a gente fala de farmacologia, e os hormônios anticoncepcionais. Na verdade, o melhor tratamento mesmo, quando você fala falando de profilaxia, porque você quer abortar naquele momento e você tem profilaxia, né? Profilaxia, digamos, anticoncepcionais orais, e se você quer abortar a dor naquele momento, anti-inflamatório e analgésico. E as medidas não farmacológicas, que é, digamos, a bolsinha de água quente, uso do TENS, mudanças de estilo de vida mesmo, acupuntura, a posicionamento, então várias outras coisas que a mulher acaba tentando entender o que fica melhor. Pô, comigo bolsinha de água quente resolve. Não, comigo quando eu faço acupuntura resolve. Não, eu uso TENS resolve. Então algumas medidas não farmacológicas também acabam ajudando. Basicamente é isso, gente. A Cristina acho que perguntou se eu indico AINES no período pré-menstrual. É porque tem gente que indica, né? É um tratamento um pouco, digamos assim, nada vai excluir você fazer um acompanhamento ginecológico, né? Que isso é muito da ginecologia, a gente vai em concomitância, ajuda no manejo da dor. No manejo da dor. Então, os AINES, normalmente, porque tem gente que recomenda que você utilize AINES de forma profilática, né, para evitar, mas normalmente o AINES você quer tirar um processo inflamatório naquele momento. Então, iniciando a dor, normalmente você já toma. O que a gente orienta é que não espere perpetuar muito a dor, digamos assim, pô, comecei com a minha cólica, começou a dor, vou esperar, vou ver até que ponto eu aguento para começar a tomar alguma medicação. Então, às vezes, quando você tenta controlar a dor logo no início, é muito mais fácil com a medicação do que você tomar uma medicação quando a dor ela já está ali muito instalada. É uma orientação que a gente faz. E alguém perguntou também aqui se consegue associar algo além do AINES. Analgésicos, tá? Analgésicos simples também ele é muito bem-vindo. Eu costumo de brincar, Thiago, que uma dipirona e um copo de água não se nega a ninguém. A não ser que você seja alérgica, a gente oferece um paracetamol. Aí é muito bem-vindo. Ah, Não sei ó, você, Thiago, mas não, é isso mesmo. orienta essas Ela está coisas. perguntando, associar algo além de AINES? Você falou, né? O opioide ajuda na dismenorreia forte? Qual a sua experiência? Assim, normalmente, gente, normalmente o que melhora mesmo são os AINES, tá? Vou ser muito sincera com vocês. A AINE anti-inflamatória não esteroidal mesmo é o que melhora a dor, porque você tem um turbilhonamento de prostaglandinas ali, de processo inflamatório muito grande, aquela descamação do endométrio, aquilo é muito agressivo. Então, os AINES, eles normalmente o que resolve melhor são os AINES junto com o analgésico. Agora sim, gente, se você está ali participando de um estímulo doloroso, onde isso não deu conta, a gente tem uma escada analgésica que ela é muito bem elucidada. Então, se você está com EVN de 9, 10, enfim, que pode ser incapacitante, aí você pode tomar assim para ajudar, não tem problema, mas o que vai orquestrar não é nem muito bem o opioide, não, é o anti-inflamatório mesmo. Perfeito. Mais alguma pergunta? Uma pergunta pessoal. Não, acho que Eu já vi associação de moduladores, né? Principalmente antidepressivos, ou duais, ou... sim.
o triciclo e tudo assim, mas eu já vi umas posologias que não bate muito quando a gente pensa na fisiologia da droga, né? Que geralmente demora a fazer efeito, é uns 7 a 14 dias. Eu já vi prescrição, tipo, o período pré-menstrual, menstrual e pós, tipo assim, 10 dias. É um negócio assim que não faz muito sentido, né? Mesmo Faz você nenhum pensando sentido. nos aspectos dos outros aspectos né, de ansiedade, de alteração de humor, não faz sentido. A droga não funciona, né? Você ficar usando isso poucos períodos, né? Mas eu já vi algumas prescrições assim já desse jeito, né? Eu também já vi, viu, Thiago? Mas assim, não faz o mínimo de sentido mesmo. Porque quando você utiliza, digamos, antidepressivos, ou enfim, as medicações adjuvantes, é isso que você falou. Você precisa de um tempo A, principalmente os antidepressivos. Não tem justificativa nenhuma, tipo, só antes, durante ou depois, né? Ou você faz um tratamento de forma crônica e tudo mais, bonitinho, para tentar melhorar aquilo ali, ou então não tem justificativa mesmo. Tem uma pergunta aqui do Domingos. O etodolaco seria uma boa opção? Que posologia você recomenda? O etodolaco, na verdade, você pode de 200 a 400 miligramas, você pode utilizar de 8 em 8 horas sem problema nenhum. A literatura fala até de 6 em 6, mas normalmente anti-inflamatório a gente tenta ser um pouquinho mais cuidadosa, que é muito relativo, a gente sabe que depende muito, aquela questão como eu falei daquele slide, é muito individualizado, né, Thiago? Tem as contraindicações também dos anti-inflamatórios, é uma outra discussão bem complexa também, mas ponderando o custo-benefício, a 200, 400 miligramas de 8 em 8 horas. Sobre o uso da progesterona natural na fase lútea, como profilático. Fabiola está Gente, aí perguntando. eu vou ser muito sincera, Fabiola, essa questão de uso hormonal eu encaminho para a ginecologia, tá? Eu costumo dizer, não sei se você, tá, Thiago, mas eu costumo dizer que a gente precisa entender até onde vão os nossos limites e até onde a gente, por exemplo, deve encaminhar para um especialista. Por exemplo, digamos, espondilite anquilosante. Eu não tenho como tratar a espondilite anquilosante ou artrite reumatoide. Eu preciso encaminhar para o reumato, ele vai tratar da doença base e eu, em concomitância, ajudo no manejo da dor. Ok. Você introduz hormônio, gente, eu encaminho para ginecologista, ele faz, porque não é simplesmente prescrever hormônio. Você precisa fazer uma dosagem, fazer um screening, é igual vitamina. A gente tem mania de tomar vitamina sem ter feito um painel de exame laboratorial para saber do que você precisa. Então, eu não mexo com hormônio, eu realmente encaminho para ginecologista, ela faz todo esse screening, altera ou ajusta o que for preciso, o que sobrar ali a gente faz outro ajuste. Mas é uma das recomendações, tá, Fabiola? Eu só não prescrevo, mas é uma das recomendações, sim. Essa é uma área muito específica, tem gente que se aprofunda, às vezes, nisso, né? É. Mas, assim, Não, a só gente tem dor, tanta coisa para saber, eu fico pensando, é, as coisas são tão específicas, porque isso também muda, tem drogas novas e a gente, às vezes, não consegue acompanhar consegue isso, né? Mas acompanhar, tem né? gente que quer realmente fazer aquelas Isso. É porque, às tratamento vezes, né, e... Thiago, o teu É, nicho, tipo assim, é. coincidentemente, 80% dos teus pacientes do teu consultório é dor pélvica, a 80% da fibromialgia, então você acaba, digamos, explorando um pouco mais esse mundo. Mas é impossível no mundo da dor falar assim, não, eu só trato dor pélvica, eu não trato, tipo, lombalgia. Não existe isso, mas assim, digamos, o carro-chefe é lombalgia, eu estudo mais isso daqui, né, Thiago? Então, normalmente, tanto que eu já tive quando eu fiz meu R4 de dor, tipo, eu tive uma professora que 80% do nicho dela era fibromialgia, então ela era a rata da fibromialgia. Comia assim com farinha, como a gente brinca. Então, depende muito do teu dia a dia mesmo, do que chega mais, né, Thiago? Tem uma Acho pergunta aqui da Nayara, ó, no tratamento da dor, há uma visão da classe médica em relação às particularidades do sexo feminino na hora de decidir o fármaco ou os fármacos a serem utilizados? o examinador há uma visão de classe médica em relação à particularidade sexual. Na verdade, é assim, as particularidades eu tentei trazer assim na aula, digamos, o que a gente tem no mundo, digamos, no universo feminino que não tem no universo masculino, basicamente.
tá? Mas aquilo que eu falei para vocês, os fármacos, eles são os mesmos, independente do se é homem ou mulher, né? Independente do sexo e tudo mais. Você precisa saber, tipo, individualizar o tratamento, aquilo que eu falei. Não existe receitinha de bolo ou algo pré-determinado. Eu sei quem são minhas primeiras, segundo, seja o que, quais são as linhas de tratamento, os artigos me trazem. Mas, digamos, o Thiago, ele pode ter uma queixa de dor que é exatamente igual da Cristina, que é exatamente igual da Bianca. E quando você faz o acompanhamento, a gente consegue entender que o tratamento, às vezes, é completamente diferente, porque a tolerância do Thiago é uma, da Bianca outra, a aceitação da Cristina é outra, efeitos adversos. Então, assim, mas não sei se eu consegui responder a tua pergunta, Nayara, mas foi o que eu entendi. É isso, só algumas peculiaridades no mundo feminino, por conta de alterações hormonais, cíclicos, enxaquecose e tudo mais, que você precisa fazer um acompanhamento ginecológico no mundo da dor, enfim, aí a gente vai complementando isso daí. Tá? Porque não adianta você querer tratar, digamos, a consequência e não tratar a causa base. É a mesma coisa mulheres que têm ovário policístico e desenvolvem um monte de acne no rosto. Não adianta a dermato ir lá passar um monte de produto para acne se ela não vai na gineco e não trata o ovário policístico. Porque você está tratando a consequência e não está resolvendo aquele problema que está originando aquela acne, digamos assim, só para fazer um comparativo mesmo, tá? Acho que... Deixa eu ver mais aqui. A Maíra falou. Obrigada, a sensibilidade em abordar esse tema, é bem legal. A Nayara, que bom que eu respondi. Mais alguma pergunta, pessoal? Uma pergunta? É um tema legal, é que geram muitas outras discussões, assim, em relação a muitas outras questões, né, Thiago, de opiniões pessoais, mas, assim, de uma forma, tentei condensar de uma forma mais objetiva mesmo algumas coisas que acontecem no mundo feminino, né, que o homem não consegue experimentar, que eu acho que se o homem tiver uma cólica, ele morre, cai duro. Né, Thiago? É verdade. Pô. Entrar em trabalho de parto, então, meu Deus do céu. Não me fala isso. Acho que não me fala isso. É parecido com a gripe masculina, mais ou menos, não é isso? Gripado, entendeu? Mas são brincadeiras bobas que a gente faz, mas é isso daí, gente. É brincadeira à parte mesmo. Muito bom. Pessoal, acho que então a gente pode fechar, né? Acho que tem muita coisa para discutir aqui, a gente poderia ficar muitas horas aqui discutindo, mas achei que foi muito bom, você resumiu muito bem, muitas coisas interessantes, tá? Eu queria te agradecer pela participação ao vivo. Muito obrigado pela sua aula. E agradecer a todos que estiveram aqui hoje, agradecer a Bianca, todas as participações, tá? Muito obrigado a todos aí. Alguma coisa, Bianca, para falar? Avisa que Não a é aula está isso? gravada, vai para o Caminho Sem Dor. Caminho Sem Dor. Próxima semana temos feriado, né? Então, voltamos no dia 8 e o tema vai ser fibromialgia aí, para quem tem Ah, que interesse, já legal! deixar marcado. São 2 segundas sequenciais, porque como o tema gera muita discussão, então a gente dividiu em 2 etapas o tema da fibromialgia com o Dr. Ramon. Então, a gente queria agradecer vocês pela presença. Obrigado por tirar um pouquinho do tempo de vocês aí à noite para a gente gerar essa discussão. Obrigada mais uma vez, Thiago, Bianca, a Cristina pelos comentários, Carmelita também, todo mundo, Maíra, algum pessoal aqui que fez perguntas. Então, espero ter contribuído de alguma forma e foi um prazer a discussão. Muito bom. Obrigado. Obrigada, Obrigada. então, a todos. Boa Até o noite. próximo Até a encontro. próxima, gente. Beijo, tchau, tchau. Obrigada.